Meu irmão, minha irmã, imagine comigo um homem. Ele não fazia parte do povo judeu, não conhecia as tradições de Moisés como os israelitas, mas dentro dele havia algo que ardia. Um desejo sincero, uma busca silenciosa por Deus. O nome dele era Cornélio, um centurião romano que morava em Cesareia. E a Bíblia, em Atos capítulo 10, diz que ele era piedoso, temente a Deus, e fazia muitas esmolas ao povo, orando continuamente. Veja, Cornélio não tinha acesso aos templos de Jerusalém, nem conhecia os profetas como os israelitas. Mas ele orava, ele buscava, ele desejava um relacionamento verdadeiro com o Criador. Isso já fala muito aos nossos corações, porque em um mundo tão barulhento, onde muitos ignoram a presença de Deus, ainda existem corações como o de Cornélio. Pessoas que talvez não entendam tudo sobre a fé, mas sentem uma fome espiritual que não pode ser saciada com nada deste mundo. E a palavra diz que as orações e esmolas de Cornélio subiram como memorial diante de Deus. Olha que coisa linda! Deus ouviu aquele homem. Alguém que, aos olhos humanos, poderia ser considerado um estrangeiro, um excluído, mas para o Senhor, nenhum coração sincero passa despercebido. Isso me faz lembrar de tantos que hoje vivem afastados das religiões, que carregam mágoas, dúvidas ou que se sentem indignos, mas que, lá no íntimo, falam com Deus em suas madrugadas, no silêncio do quarto ou em meio às lutas do dia a dia. Deus conhece o teu coração. Não importa o que digam os outros, não importa o que a sociedade rotule. Se há verdade dentro de você, se há sede de conhecer o Senhor, saiba que as tuas orações também podem subir como um memorial. Talvez você ache que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Talvez as respostas não tenham vindo ainda, mas elas estão sendo preparadas. Cornélio orou durante anos, até que um dia, o anjo do Senhor apareceu e anunciou: as tuas orações foram ouvidas. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem mantido a sua fome de Deus acesa? Ou tem deixado o mundo sufocar o teu clamor? Não importa se você sabe os versículos de cor, se frequenta um templo ou se carrega um título. O que importa para Deus é um coração contrito e sincero. É a disposição de buscá-lo, mesmo sem entender tudo. E eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários: eu tenho fome de Deus. Sim, declare isso com fé. Porque aquilo que você confessa, Deus honra. Escreva e deixe essa frase registrada diante do céu. Quando Deus viu o coração sincero de Cornélio e ouviu suas orações, ele decidiu agir. E o mais impressionante é a forma como o Senhor movimenta as coisas quando encontra um coração disposto. Cornélio teve uma visão. Um anjo apareceu a ele e disse: manda buscar Simão, chamado Pedro. Agora, imagine a cena: um centurião romano, acostumado a receber ordens, agora sendo instruído pelo próprio céu. Mas Deus não estava trabalhando só no coração de Cornélio. Enquanto isso, Pedro, um dos apóstolos de Jesus, também estava sendo preparado. A Bíblia diz que Pedro subiu ao terraço para orar, estando com fome, teve uma visão onde Deus mostrava animais que, pela lei judaica, eram considerados impuros. E Deus disse: mata e come. Pedro resistiu, dizendo: Senhor, jamais comi coisa impura. Mas o Senhor respondeu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Você percebe como Deus trabalha dos dois lados? Ele ouve a oração daquele que busca, e prepara o mensageiro que vai levar a resposta. Assim é conosco hoje. Às vezes, enquanto estamos clamando aqui, Deus está movendo alguém, preparando uma situação, abrindo caminhos em silêncio. Você pode não ver, pode não sentir nada, mas no mundo espiritual, coisas estão sendo alinhadas. Quantas vezes você já orou, achando que Deus estava em silêncio, mas depois percebeu que Ele já estava trabalhando? A resposta que parece demorar carrega ensinamentos, amadurecimento e uma transformação que vem tanto para quem ora quanto para quem vai ser usado. Pedro precisou quebrar paradigmas. Ele, que sempre viveu preso às tradições judaicas, estava prestes a entrar na casa de um gentio, algo proibido na cultura dele. Mas Deus estava mostrando que a graça não era mais restrita a um povo,
mas aberta a todos que o buscassem de coração sincero. Sabe, às vezes, a resposta que você espera de Deus pode vir de onde menos imagina. De alguém que você não conhece, de uma mensagem que surge na hora certa, de uma porta que se abre de forma inesperada. Deus não está preso aos nossos métodos. Ele usa quem quer, como quer e quando quer. Então, nesse momento, eu te convido a fazer algo especial. Escreva aqui nos comentários: Deus está movendo por mim. Declare isso com fé, mesmo sem ver, porque no silêncio da espera, Ele já está preparando a resposta. A tua oração não caiu no esquecimento. Assim como Cornélio, você será surpreendido. Cornélio obedeceu sem hesitar. Mandou imediatamente seus servos buscarem Pedro, conforme o anjo havia orientado. E Pedro, depois de receber a confirmação de Deus, foi ao encontro daquele homem que até então seria, aos olhos humanos, um improvável candidato à salvação. Mas veja o cuidado do Senhor. Quando os dois se encontraram, Cornélio não questionou, não pediu explicações teológicas, não exigiu sinais. Ele apenas disse: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Que postura humilde e extraordinária. Cornélio, um comandante de 100 soldados, se rende como uma criança diante da palavra de Deus. E Pedro, quebrando todas as barreiras culturais e religiosas, anuncia a mensagem do Evangelho com coragem e amor. Ele diz: Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E algo surpreendente acontece. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam na casa. Gentios, romanos, estrangeiros, todos foram cheios do Espírito, falaram em outras línguas e glorificaram a Deus. Pedro e os que estavam com ele ficaram admirados, porque viram que Deus derrama graça e salvação sobre quem o busca, independente da origem, da raça ou da história passada. Essa cena me emociona, porque fala diretamente aos nossos dias. Ainda hoje, há muitos Cornélios espalhados por aí. Pessoas que carregam dúvidas, que foram rejeitadas por instituições, ou que acham que Deus só age em determinados lugares. Mas o céu está aberto para todo aquele que busca de verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha a tua cor, o teu sobrenome, a tua posição social ou os erros que você cometeu no passado. Ele vê o coração. E eu quero te dizer, com toda a autoridade da palavra, Deus quer visitar a tua casa também. Quer encher você, transformar a tua história, quebrar os grilhões que te impedem de ser livre. Não importa o quanto você se sinta distante. O mesmo Deus que se moveu na casa de Cornélio está te visitando agora, através dessa palavra. Tudo o que Ele espera de você é um coração disposto a ouvir e obedecer. Por isso, antes de encerrarmos essa parte, eu te peço: compartilhe essa mensagem com alguém que você conhece e que precisa ouvir isso. Pode ser o Cornélio da sua vida. Compartilhe, porque Deus quer alcançar corações através de você. E não saia daqui, porque logo em seguida, nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder, que eu quero fazer com você. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença em oração, junto com este irmão, esta irmã que está ouvindo essa palavra. Senhor, Tu conheces cada coração. Sabes das angústias, das orações feitas em segredo, das lágrimas derramadas no travesseiro, das palavras sussurradas no silêncio da madrugada. E eu te peço, Pai, assim como visitaste Cornélio naquela casa simples de Cesareia, visita esta vida agora. Deus, eu clamo pelo Teu mover. Que a fome espiritual desperte dentro de nós, que o desejo pela Tua presença cresça mais do que qualquer distração deste mundo. Tantas coisas tentam apagar a nossa chama, tantos problemas, decepções e frustrações, mas hoje,
Pai, reacende a chama da fé nesse coração. Que este irmão, esta irmã, sinta a tua presença invadir esse ambiente agora, que as lágrimas caiam não de tristeza, mas de alívio, de renovo e de certeza de que o Senhor está ouvindo. Assim como as orações e esmolas de Cornélio subiram como memorial diante de ti, eu te peço que recebas hoje as orações dessa pessoa. Talvez ela não se sinta digna, talvez ache que errou demais, ou que está longe demais, mas eu declaro, em nome de Jesus, que o teu amor é maior que qualquer pecado, que a tua graça é suficiente, e que o Senhor está de braços abertos para acolher todo aquele que o busca. Espírito Santo, vem sobre essa vida agora. Que onde houver vazio, o Senhor preencha. Onde houver medo, traga paz. Onde houver dúvida, gere certeza. Onde houver feridas, derrame cura. Que a tua presença seja tão forte, tão real, que este momento fique marcado na história dessa pessoa, como o dia em que Deus entrou na sua casa e começou a mudar a sua vida. Senhor, prepara também os Pedros que serão enviados. Que pessoas se levantem para levar a palavra, para anunciar boas novas, para dizer: Deus ouviu a tua oração. Que não falte, Senhor, aqueles que carregam a mensagem certa, no tempo certo, para os corações sedentos. Eu abençoo agora cada pessoa que acompanhou essa oração. Que a partir de hoje, o sobrenatural de Deus comece a se manifestar na sua vida. Que portas sejam abertas, que orações antigas sejam respondidas, que milagres aconteçam. Porque o Senhor não mudou. O Deus que agiu na casa de Cornélio é o mesmo que age agora, aqui, nesse instante. E eu te agradeço, Pai, porque sei que algo começou a acontecer neste momento. Toda barreira espiritual, toda corrente de opressão, toda sensação de abandono, eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a paz, a força e a certeza da tua presença invadam esse coração. Amém e amém. Se você orou comigo, se essa palavra falou com você, inscreva-se agora no canal Pedras que Clamam. Ativa o sininho das notificações para não perder as próximas mensagens e orações. Deixa o teu like se isso tocou a tua vida e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. E antes de sair, escreve aqui nos comentários: eu creio no mover de Deus. Isso vai ser um testemunho público de que você recebeu e confia no agir do Senhor.